Hoje no terceiro vídeo da série Deuses do Olimpo vamos falar sobre os gêmeos Apolo e Ártemis, filhos de Zeus e Leto, que foram perseguidos por Hera, esposa de Zeus. Eu sou o Paulo e esse é o canal Mundo de Mitos. Vamos viajar na história. Apolo. Apolo foi um dos mais importantes deuses da Grécia Antiga e um dos mais famosos deuses gregos, sendo-lhe atribuída a característica de deus do sol. Mas apesar de ser reconhecido como tal, os estudiosos da cultura clássica afirmam que essa característica de Apolo só foi atribuída no período helenístico. Durante o período homérico, Apolo era apenas o deus das artes, da música e da medicina. Uma das crenças que envolvia Apolo no período homérico foi a crença de que ele era o responsável por mortes súbitas e pragas. Apolo foi o único deus presente na mitologia grega que ficou conhecido pelo mesmo nome na mitologia romana. Filho de Zeus com Leto, Apolo era conhecido por sua beleza e por ser um exímio arqueiro. Apolo também tocava lira e foi quem matou a serpente Piton. Apolo era um deus respeitado, de aparência jovem e um dos mais belos de todos os deuses gregos. Ele tinha dois importantes santuários em sua homenagem. Um deles localizado em Delfos e o outro em Delos. Acredita-se que o santuário de Apolo em Delfos surgiu por volta do ano 650 a.C. Já Delos, segundo os mitos gregos, foi o local onde Apolo nasceu e lá também existia um templo para Apolo, construído por volta de 700 a.C. Segundo a mitologia grega, Apolo era filho de Zeus com Leto, uma titânide, filha de Febe, e Ceus. Leto engravidou de Zeus e deu à luz Apolo e Ártemis na ilha flutuante de Delos. Isso aconteceu porque Hera tinha ciúmes de Zeus, e enfurecida, Hera proibiu que a mãe terra, Gaia, permitisse que Leto tivesse seus filhos na terra. Para socorrer Leto, o deus Poseidon decidiu criar a ilha flutuante. Como a ilha não estava presa ao solo, Gaia nada podia fazer, e lá, Leto deu à luz seus dois filhos. Após seu nascimento, Apolo bebeu um néctar dos deuses e comeu ambrosia. Depois disso Apolo deixou de ser um bebê e tornou-se um homem adulto. Hera também enviou a serpente Piton para que perseguisse Leto. Apolo, um exímio manejador de arco e flecha, foi o responsável por matar o monstro. Ele encontrou a serpente próximo ao Monte Parnaso e a matou com 3 flechas. Uma no olho, outra no peito e outra na boca. A vitória de Apolo sobre a Piton rendeu-lhe fama e reconhecimento. A população de Delfos, local próximo ao Monte Parnaso, ficou grata por Apolo ter matado a serpente, e em homenagem ao feito, decidiu construir um templo. O Oráculo de Delfos. Lá as pessoas que veneravam Apolo iam prestar-lhe culto e obter profecias sobre o futuro. Apolo e Dáfne. Após matar Piton, Apolo ficou envaidecido de seu feito e vendo Eros, deus do amor, praticar arco e flecha, começou a zombar dele dizendo que ele não tinha habilidades suficientes para manejar o arco. Ele também se gabou do feito de ter matado a serpente, e Eros, incomodado com as atitudes de Apolo, decidiu vingar-se. Eros atingiu Apolo com uma flecha de ouro, que fez com que ele se apaixonasse profundamente pela ninfa Dáfne. Eros também dedicou uma flecha para Dáfne, mas a flecha que a atingiu foi a flecha de chumbo, causando-lhe profunda repulsa por todos que se apaixonavam por ela. Assim, Apolo foi condenado a amar uma mulher que não o queria. Todas as vezes que Apolo aproximava-se para tentar conquistar Dáfne, ela fugia dele horrorizada.
Em dado momento, Apolo a perseguiu, mas Dáfne fugia desesperadamente, e quando perdia suas forças rogou a seu pai que transformasse a forma dela para que ninguém se apaixonasse por ela novamente. O pai dela, chamado Peneu, ouviu o pedido e imediatamente Dáfne transformou-se em um loureiro. Percebendo o que tinha acontecido, Apolo anunciou que o loureiro havia se tornado sua planta favorita e decidiu dar coroas de louro para todos os que realizassem atos heróicos. A coroa de louros era um dos principais símbolos de glória para gregos e romanos. Esse símbolo aparece inclusive nas efígies das nossas notas de real. Depois de Dáfne, Apolo apaixonou-se outras vezes e teve vários relacionamentos. Desavenças entre Apolo e Zeus. Apolo era um deus de personalidade forte, e em um certo momento, foi severamente punido por Zeus. Certa vez, Asclépio, um dos filhos de Apolo e um exímio médico, conseguiu trazer um paciente de volta à vida. O acontecimento enfureceu Hades, o deus do mundo dos mortos. Zeus mediou a situação e decidiu punir Asclépio, matando-o com um raio. Apolo ficou furioso com a morte de seu filho e decidiu vingar-se de seu pai. Ele matou os 3 ciclopes que tinham feito o raio de Zeus: Arges, Brontes e Estérope. Zeus enfureceu-se com Apolo e o puniu, condenando-o a viver como homem por 1 ano na região da Tessália. Algumas curiosidades finais sobre Apolo. Apolo tinha enorme habilidade para tocar lira, um instrumento de cordas. Essa lira foi certa vez motivo de desavença entre Apolo e Hermes. Apolo é mencionado nos poemas homéricos da Ilíada e Odisseia. Durante a Guerra de Troia, Apolo tomou o lado dos troianos e foi o responsável por fazer Paris, príncipe troiano, acertar a flecha no calcanhar de Aquiles. O arco de prata era um dos grandes símbolos de Apolo. Um dos animais que representava Apolo era o corvo. Apolo teve inúmeros filhos e filhas, fruto de relacionamentos dele com mortais, ninfas e deusas. Ártemis. Ártemis, Artemisa, ou Artemisia é deusa da caça, dos animais selvagens, da região selvagem, do parto, da virgindade e protetora das meninas na antiga religião grega. Mais tarde, também foi associada à lua e à magia. Foi descrita como a melhor caçadora entre deuses e mortais. O arco e flechas são seus companheiros constantes. O cervo, o urso, o cipestre e a lua são seus símbolos. Seu equivalente romano foi Diana. Homero se refere a ela como Ártemis Agrótera, Potinia Terum, que significa Ártemis das terras selvagens, senhora dos animais. Era filha de Zeus e Leto, e irmã gêmea de Apolo, mas em algumas regiões da Grécia, como a Arcádia, acreditavam que Ártemis era filha de Deméter, deusa da agricultura. Ártemis é descrita por Anacreonte como loira filha de Zeus. Arquíloco descreve uma mulher de cabelo amarelo, mencionando que eram da mesma cor que os de Ártemis. Membro do panteão grego, é presença comum na cultura ocidental. Na ciência, há várias menções a esta deusa. Por exemplo, um asteroide, o 105 Ártemis, e as crateras Ártemis Chasma e Ártemis Corona do planeta Vênus foram batizados em homenagem a esta deusa. O nome de Ártemis, substantivo feminino, é de origem desconhecida e incerta, embora várias tenham sido propostas. Por exemplo, segundo Jablonski, o nome é frígio e poderia ser comparado com a denominação real Ártemas, de Xenofonte. Segundo Charles Anton, a raiz primitiva do nome é provavelmente de origem persa, que significam grande, excelente ou santo. Babiniotis, embora admitindo que a etimologia é desconhecida, afirma que o nome já está atestado em grego micênico, e é possivelmente de origem pré-helênica. O nome também poderia ser relacionado com o grego árquito, que significa urso, apoiado pelo culto aos ursos que a deusa recebia no templo em Ática, e na caverna Arcodiotissa, que foi usado como culto a Ártemis. Esse culto era uma sobrevivência de antigos rituais xamânicos e totêmicos e fazia parte de um grande culto ao urso encontrado em outras culturas indo-europeias, como por exemplo, o deus celta Ártio. Acredita-se que uma precursora de Ártemis era adorada em Creta como a deusa da caça e das montanhas. Ártemis era venerada em Lídia como Ártemus.
Enquanto a conexão com nomes asiáticos tem sido sugerida, as primeiras formas atestadas do nome Ártemis são no grego micênico, escrito em linear B, em pilos. O linguista Robert Bix sugeriu que alguns pontos da etimologia intercambiam de uma origem pré-grega. Há vários relatos conflitantes sobre o nascimento de Ártemis, mas todos eles concordam que ela era filha de Zeus e Leto, e que era irmã gêmea de Apolo. Um conto de Calímaco diz que Hera proibiu Gaia, a mãe terra, de permitir que Leto desse à luz em qualquer terra firme, fosse continente ou ilha. Hera estava com raiva de Zeus, seu marido, porque ele a havia traído com Leto. Poseidon, apiedando-se de Leto, levou-a para a ilha de Delos, ou Ortígia no hino homérico a Ártemis, que era flutuante, não sendo um continente nem uma ilha, para Leto dar à luz ali. Quando finalmente a ilha de Delos a recebeu, Ilícia, filha de Hera e deusa dos partos, estava retida pela sua mãe no Olimpo, o que fez com que Leto sentisse as dores do parto por meses. Só depois que Zeus distraiu Hera, Ilícia pôde socorrer Leto e fazer o parto dos gêmeos. As ilhas onde aconteceram essas histórias segundo a mitologia grega são conhecidas hoje como Paquicimádia. Os mitos também diferem quanto ao fato de quem nasceu primeiro, Ártemis ou Apolo. A maioria das histórias retratam Ártemis nascendo primeiro, tornando-se parteira de sua mãe após o nascimento de seu irmão. A infância de Ártemis não está totalmente relatada em qualquer mito sobrevivente. A Ilíada reduziu a figura da deusa a uma menina que, depois de ter sido golpeada por Hera, sobe chorando ao colo de Zeus. Um poema de Calímaco, a deusa que diverte-se em montanhas com arco e flecha, narra que com 3 anos, Ártemis, ao sentar-se no colo de seu pai, Zeus, pediu-lhe para conceder-lhe 6 desejos. De manter-se sempre virgem. Ter muitos nomes para diferenciá-la de seu irmão Apolo. Ser a portadora da luz. Ter um arco e flecha feitos por Hefesto e pelos ciclopes. Uma túnica na altura do joelho para que ela pudesse caçar. E ter 60 filhas, todas com 9 anos de idade, conhecidas como as caçadoras de Ártemis. Para ser uma de suas companheiras, a ninfa, mortal ou semideusa deveria fazer um voto de castidade eterno com a própria Ártemis, assim ganhando a imortalidade e a bênção da deusa. Ela desejou não ter nenhuma cidade dedicada a ela, apenas governar as montanhas e ter a capacidade de ajudar as mulheres em dores de parto. Ártemis acreditava ter sido escolhida pelas moiras para ser parteira, especialmente desde ter ajudado a mãe no parto de seu irmão gêmeo, Apolo. Todas as suas companheiras permaneceram virgens, e Ártemis vigiou de perto sua própria castidade. Ártemis recebeu o arco e flechas de Hefesto. Calímaco então conta como Ártemis visitou Pan, o deus da floresta, que lhe deu 7 cadelas e 6 cães. Ela então capturou 6 cervos dourados e colocou-os para puxar sua carruagem. Ártemis praticou com seu arco, primeiro disparando contra as árvores e depois em animais selvagens. Os mitos sobre a intimidade de Ártemis. Akition. Várias versões do mito de Akition sobrevivem, embora muitas estejam fragmentadas. Os detalhes variam, mas no cerne, elas envolvem um grande caçador, que é transformado por Ártemis em um veado por causa de uma transgressão, e é morto por cães de caça. Em algumas versões, ele é morto pelos próprios cães, que não o reconhecem. Em outras, os cães são de Ártemis. A versão original mais provável do mito é que Akition foi o companheiro de caça da deusa que, depois de vê-la nua em sua fonte sagrada, tentou estuprá-la. Por esta atitude, ele é transformado em um veado e devorado por seus próprios cães de caça. No entanto, em algumas versões sobreviventes Akition é um forasteiro que acidentalmente vê a deusa nua na fonte. Também há divergências em relação à transgressão do caçador, que às vezes é simplesmente ver a deusa virgem nua. Às vezes ostentando que ele é um caçador melhor que ela. Ou mesmo apenas sendo rival de Zeus para o afeto da mortal Semele, filha de Cadmo e mãe do deus do vinho Dionísio. Órion. Órion foi outro companheiro de caça de Ártemis. Em algumas versões, ele é morto por Ártemis, enquanto em outras ele é morto por um escorpião enviado por Gaia. Em outras versões, Órion tenta estuprar Ártemis e ela o mata. Na versão de Arato, Órion pegou o hobby de Ártemis e ela o matou em legítima defesa. Outra versão diz que Apolo é quem envia o escorpião. De acordo com Higino, Ártemis amou uma vez Órion.
Apesar de ser uma adição tardia ao mito, esta versão parece ser um remanescente raro de Ártemis como uma deusa pré-olímpica, que assumiu romances. Nesta versão, Órion é enganado e morto por Apolo, que era protetor da virgindade da irmã. Alfeu, um deus do rio, estava apaixonado por Ártemis, mas percebe que não poderia fazer nada para ganhar seu coração, então, ele decide capturá-la. Ártemis, que estava com suas companheiras no rio, encontra Alfeu, mas, desconfiada de seus motivos, cobre o rosto com lama para que o deus do rio não a reconheça. Em outra história, Alfeu tenta estuprar a ninfa protegida de Ártemis, Aretusa. Ártemis se compadece de Aretusa e a salva, transformando-a numa fonte na ilha de Ortígia, em Siracusa, Sicília. Adonis. Em algumas versões da história de Adonis, que foi uma adição tardia à mitologia grega no período helenístico, Ártemis enviou um javali para matá-lo como castigo por sua ostentação arrogante de que ele era um caçador melhor que ela. Em outras versões, Ártemis matou Adonis por vingança. Em mitos posteriores, Adonis havia sido relacionado como um dos favoritos de Afrodite, que foi a responsável pela morte de Hipólito, um favorito de Ártemis. Portanto, Ártemis matou Adonis para vingar a morte de Hipólito. Em outra versão, Adonis não foi morto por Ártemis, mas por Ares, que tinha ciúmes dele com Afrodite. Calisto. Calisto era filha de Licaon, rei de Arcádia e também foi uma das caçadoras de Ártemis. Como tal, ela fez um voto de castidade. Zeus lhe apareceu disfarçado como Ártemis, ou em algumas histórias como Apolo, ganhando a confiança dela e se aproveitando de sua virgindade. Como resultado desse encontro, ela concebeu um filho, Arcas. Enfurecida, Hera, ou Ártemis, alguns relatos dizem as duas, transformou-a em um urso. Arcas quase matou o urso, mas Zeus o parou na hora certa. Por piedade, Zeus colocou Calisto como um urso nos céus, surgindo assim a constelação de Ursa Maior. Algumas histórias dizem que ele colocou tanto Calisto quanto Arcas nos céus como ursos, formando as constelações de Ursa Maior e Ursa Menor. Níobe. Rainha de Tebas e esposa de Anfião, Níobe se gabava de sua superioridade sobre Leto, proibindo seu culto em Tebas e afirmando que enquanto ela tinha 14 crianças, 7 meninos e 7 meninas, Leto tinha apenas um de cada. Leto pediu vingança aos seus filhos, Ártemis e Apolo. Assim, Apolo matou os filhos de Níobe enquanto eles praticavam atletismo, e Ártemis atirou nas suas filhas, que morreram instantaneamente, sem um som. Apolo e Ártemis usaram veneno nas setas para matar os filhos da rainha, mas de acordo com algumas versões, 2 filhos foram poupados, um menino e uma menina. Anfião, com a visão de seus filhos mortos, se matou. Níobe, devastada com a morte dos filhos, fez Zeus ficar compadecido com sua dor, o que o fez transformá-la numa rocha, mas ela ainda chorava a perda dos filhos, vertendo água constantemente numa nascente. Ártemis na Guerra de Troia. Ártemis foi representada como uma defensora de Troia, porque seu irmão Apolo era o deus padroeiro da cidade e ela mesma foi amplamente adorada no oeste da Anatólia em tempos históricos. Na Ilíada, ela chegou às vias de fato com Hera, quando os aliados divinos dos gregos e troianos brigaram entre si no conflito. Hera golpeou Ártemis nas orelhas com sua própria aljava, fazendo com que as flechas da caçadora caíssem. Depois Ártemis fugiu chorando para Zeus, e Leto recolheu seu arco e flechas. Ártemis teve participação em grande parte desta guerra. Como sua mãe e irmão, que foram amplamente adorados em Troia, Ártemis ficou do lado dos troianos. Na jornada dos gregos para Troia, Ártemis acalmou o vento e parou a viagem até o sacrifício de Ifigênia. Enéas foi ajudado por Ártemis, Leto e Apolo. Apolo o encontrou ferido por Diomedes e levantou-o para o céu. Lá, os 3 secretamente o curaram em uma grande câmara. Culto a Ártemis. Ártemis era uma das deusas mais veneradas na Grécia Antiga, tanto que seu culto se estendeu aos romanos, que a chamavam de Diana. Seus mais conhecidos cultos eram, na ilha de Delos, em Ática no Santuário Brauron, e em Esparta. O culto a Ártemis sofreu fortes influências do culto a outras deusas, como Ísis, deusa cultuada no Egito e Cibele, deusa cultuada na Frígia, atual Turquia. Ela foi muitas vezes representada em pinturas e estátuas em um ambiente de floresta, carregando um arco e flechas, e acompanhada por um veado.
Os antigos espartanos costumavam sacrificar animais a ela. Como Ártemis era uma de suas deusas padroeiras, eles faziam isso antes de iniciar uma nova campanha militar. Os festivais atenienses em homenagem a Ártemis incluíam Elafebólia, Munícia, Caristéria e Braurônia. O festival Ártemis Órtia foi visto em Esparta. Pré-púberes e meninas adolescentes atenienses foram enviadas para o santuário de Ártemis em Brauron para servir a deusa por um ano. Lá, o santuário foi utilizado para rituais de passagem realizados por mulheres jovens e noivas. Esse templo foi frequentado entre os séculos VIII e III a.C. Durante este tempo, as meninas eram conhecidas como Arctos ou pequenas ursas. Um mito que explica este título afirma que um urso tinha o hábito de visitar regularmente a cidade de Brauron, e as pessoas de lá o alimentaram, de modo que, ao longo do tempo, tornou-se um urso domesticado. Uma menina brincava com o urso e, em algumas versões do mito, ele a matou, enquanto que, em outras versões, ele arrancou seus olhos. De qualquer maneira, os irmãos da garota mataram o urso e Ártemis ficou enfurecida. Ela exigiu que as meninas agissem como urso no seu santuário em expiação pela morte do animal. A virginal Ártemis era adorada como uma deusa da fertilidade e do parto em alguns lugares assimilada a Ilícia, uma vez que, de acordo com alguns mitos, ela ajudou a sua mãe no parto de seu irmão gêmeo. Durante o período clássico, em Atenas, ela foi identificada como Hécate. Templo de Ártemis em Éfeso. Quando falamos em Ártemis, devemos citar o Templo de Ártemis, construído em Éfeso e considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto nesse local também teve forte influência dos cultos a Ísis e Cibele. No próximo vídeo será a vez de conhecer um pouco sobre Ares, o deus da guerra, e Hefesto, deus da metalurgia. Se você gostou desse vídeo e quer ficar ciente dos próximos, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal. Também comenta, compartilhe e deixa um like. Assim o canal terá mais alcance e me incentiva a produzir cada vez mais conteúdo. Um abraço do Paulo. E até o 4º vídeo da série Deuses do Olimpo.